Nós temos Lázaro Ramos que, poxa, ele está fazendo um papel fantástico nessas transformações, Sim. né? Ensinando, dando uma aula de que é estar dentro de uma emissora. Ele é um gênio, aquele menino, Sim. né? Ele é, né? E quando chega em Capital, aí o ataque da Torre Gêmeas. Meu, naquela época a gente tinha uma leitura já sobre o racismo estrutural, mas imaginava de uma outra forma, porque era muito mais latente. A separação, o apartheid que existia em São Paulo nessa época, era muito forte. E eu fui trabalhar no cais, para ver se arrumava um navio para fugir para a África. Olha que coisa louca, né? E aí, com o teatro e trabalhando com o pessoal do movimento negro de Campinas, eu fui buscando um pouco dessa identidade de que era ser negro. Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. The Papo tá no ar, meu amigo! E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comentar aqui embaixo de onde é que você tá falando, qual é a cidade, pra gente saber se o nosso sinal tá chegando bem até você. E a gente quer saber também até onde tá chegando esse sinal aí. O YouTube, ele fala pra gente, né? Mas tem gente lá que pode não estar aparecendo e eu queria muito que você comentasse aqui embaixo. O assunto de hoje é muito bom, muito relevante. Eu vou conversar aqui com um ator, artista, músico, cara multifacetário aí na cultura. É o mestre Ivamar, que recebeu o nosso convite e abriu um espaço na agenda dele aí. Como ele disse, a gente teve sorte de pegar ele aqui. Então, hoje o papo vai ser muito bom. Vamos conversar um pouco com o mestre Ivamar. Ivamar, muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado por você abrir esse espaço para bater um papo aqui com a gente. Olha, eu que primeiro quero saudar e parabenizar pelo seu trabalho aqui nesse nosso bairro do Infraero 2, né? Eu acho que isso fortalece o lugar, fortalece as pessoas, né? E eu acho que essa informação, a comunicação aqui nessa região é o que mais precisa, né? E eu estou muito feliz de ter sido convidado e ter vindo o De Papo nesse já, sabe, nessa criatividade toda, nessa qualidade, buscando o requinte. Isso é muito bacana. Então, meu querido, muito obrigado. Valeu, Ivamar. Para a gente começar aí nossa conversa, Ivamar, fala um pouco para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Quem é o Ivamar? Quem é o Ibama? Eu nasci, eu sou filho de Dona Hilda Alves, ela falecida, minha mãe, e a função dela era empregada doméstica. E sou Ivo, um militante do movimento negro, já naquela época. Essa era a atividade principal do meu pai. Tenho, éramos em 4 irmãos. A minha irmã a Ilza, a Ivani e o Ivair. Eu. Morávamos ali na zona leste de São Paulo. Eu nasci num bairro chamado Penha. E, inclusive, gosto muito daquela região que toda vez que passo para lá, o meu corpo até estremece. Algo assim muito gostoso de relembrar. Mas os anos se passaram, né? Dentro desse lugar. E com os meus 14 anos, eu fui convidado para trabalhar com teatro, num lugar chamado Cacupo. Cacúpulo. Cacupo. Que era dirigida pelo meu querido mestre falecido. Bom, e aí, com o teatro e trabalhando com o pessoal do movimento negro de Campinas, eu fui buscando um pouco dessa identidade de que era ser negro. Que era ser negro em 1900
70, nos anos 70. Chegar só É? um pouquinho do microfone aqui, tá? O que é ser negro em 1970 no estado de São Paulo, né? Na 1970. periferia, né? Menos de E 100 anos, né? é, Acabada a escravidão, menos de 100 anos aí, né? menos de 100 anos, mas assim, é muito. A temporalidade das coisas às vezes nos confunde, né? A temporalidade das coisas, sabe? A Sei. temporalidade ela nos maqueia, ela nos dá também uma coisa chamada olhar, né? E esse olhar é a gente mesmo criar a nossa própria imaginação de que seja aquele lugar. Então, em 1978, menino, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada, né? Sim. Aí ia falar com um amigo, batia na porta da casa dele, e vamos sair, né? Mas mesmo assim o movimento se articulava através da dança, entendeu? E o movimento Black Power e tal, e a gente começou, e eu começo nessa época aí, ajudo a fundar o MNU, o Movimento Negro Unificado. Eu sou um dos que participou do início do Movimento Negro Unificado. A partir desse momento, a consciência, as discussões foram mais pontuais, né? Tentando entender que hoje falamos dessa que hoje nós nomeamos como racismo estrutural. Naquela época a gente tinha uma leitura já sobre o racismo estrutural, mas imaginava de uma outra forma, porque era muito mais latente. A separação, o apartheid que existia em São Paulo nessa época, era muito forte, né? Uhum. E isso fez com que eu nascesse um desejo de conhecer de onde eu venho. E vendo teu pai no movimento também, né? E esse crescimento, esse processo, já com os meus 18 anos, eu já estava querendo ir embora do Brasil, querendo ir para a África. Não, eu vou para a África. Vou lá. Eu trabalhava numa empresa chamada Sabesp lá. Uhum. Uma boa empresa. Registrado. Os amigos que continuaram lá, inclusive se aposentaram lá com bons salários e tal, né? E eu estava numa função até boa lá. Mas eu cheguei um dia e falei que era minha conta. Ninguém acreditou. Não, quero minha conta. Fui embora para Santos, uma região praieira de São Paulo, atrás de um navio. Fui trabalhar no cais. Eu conheci um grupo lá, um movimento negro, que tinha acesso ao cais, né? E eu fui trabalhar no cais, para ver se arrumava um navio para fugir para a África. Olha que coisa louca, né? Uhum. Que coisa louca. Mas, Jovem, né? mas como eu tinha me inscrito para estar trabalhando como cooperante em Angola, aí eu fui como cooperante. Como é cooperante? O país estava em guerra, né? Tinha acabado de falecer, de ser morto, faleceu um grande combatente, que é o Agostinho Neto, que foi o presidente de Angola naquela época. Tinha acabado de falecer. E uma outra coisa, estava mudando, né? Tiraram os negros ocuparam os espaços e mandaram os brancos embora. Foi um negócio louco, os portugueses embora, não eram os brancos, tugas, né, que eles chamaram. Mandaram os tugas embora. Então eles destruíram toda a cidade antes de ir embora. Os elevadores, destruíram, eles quebravam tudo. Eles pegaram para não deixar nada. Né? Então você via assim, tudo para ser reconstruído. Era um país que estava em reconstrução. Eu chego lá em 79, em 78, 79. E foram 4 anos, né? Fora do Brasil. Tendo em vista que em Angola eu fiquei uns 2 anos. Eu tive um tempo na Argélia, tive um tempo em Níger. O que tu fazia lá, assim, Vamar? Qual era o tipo de serviço que tu prestava? Assim? Quando eu cheguei, é o seguinte. Eu fiquei meio deslocado. Porque eu imaginava uma coisa, né? Uhum. Pô, você sair daqui, pô, em 78, eu tava indo nos bailes do Timaya, pô. Entendeu? Eu tava curtindo, eu tava vivendo um momento da minha juventude maravilhosa,
Esses anos foi para mim um dos melhores anos, né? De juventude, de criatividade. E, de repente, eu me caio dentro de um país que ainda é uma coisa muito louca, né? Um jovem negro chegando, pô, os caras nem... O que esse cara tá fazendo, né? Aí eu chego... Português. Falando português. Aí eu chego lá... Quando eu chego no aeroporto... Com os portugueses. Eu passo por Portugal, né? De Portugal vou para Angola. Quando eu chego em Angola, eu sou recebido com um avião de guerra. E aquele jipe de guerra, eu digo, cara, onde eu tô? E aí um cara pegou e falou assim, é o seguinte, você vai ter que... Meu irmão estava lá, inclusive. Teu irmão? Meu irmão estava em Angola, inclusive. Meu irmão falou para mim e falou assim, é o seguinte, mamãe, todo dia você vai ter que tomar esse remédio que eu trouxe da França. Todo dia. Mas mesmo assim, você vai pegar a doença. Mas essa doença, ela passa com esse remédio. Então, todo dia você tem que tomar esse remédio. Eu falei, pô, mano, tomar remédio logo de boca cheia. Primeira coisa que ele me fala, e o meu irmão era muito áspero, sabe? Né? Daqueles caras que quer me botar na linha de tudo quanto é jeito. Bravo. Bravo e sutil, né? E inteligente. O doutor Ivair é um grande mestre. Bom, muitos jovens chegando nesse lugar, né? E aí foi muito impactante, né? Só que eu estava em frente a um teatro, o Teatro Municipal de Angola, de Luanda, né? Aí eu falei, meu amigo, eu tô em casa, Tô em casa. E lá desenvolvi alguns trabalhos, tive com Teresa Santos, uma grande diretora de elenco, ela era tudo, aquela mulher maravilhosa, uma mulher negra, sabe? Que foi inclusive secretária da Cultura em São Paulo. Uma brilhante, muito brilhante. Bom, e ficando lá, aí eu comecei a me entregar, né? Eu comecei a querer dar mais. Então eu fui ensinar como que trabalhava no cais, porque eu já tinha trabalhado no cais, fui lá ver, porque lá estava um monte de navio parado. Então eu queria, primeiro, como se fosse dar uma oficina, sabe? Mas chegava lá e já metia o louco. Uhum. E tem uma coisa que era muito interessante, porque tem uma coisa assim, todos eles, quando me olhavam, achavam que eu era angolano. Mas quando eu falava, parava tudo, todo mundo me dava atenção. Era muito doido. Dava uma atenção assim, e eu tinha, então, a obrigação de ser leal com as minhas informações. Entendeu? Então, eu fui para cima, fui trabalhar com cultura, fui... Até no hospital eu fui dar pitico. Até no hospital eu fui dar pitico. Todo lugar que eu podia, eu me enfrentei, e porque era uma sensação de prazer de fazer, de estar. Os caras estavam precisando, então, mesmo de orientação. Mas era muita coisa, era muita coisa. Olha, para você ter uma ideia, um posto de gasolina, né, num posto de gasolina, quem é que coloca a gasolina no carro? O frentista. Mas é um Tuga. Quem é que está lá no caixão, Tuga? Então, o Tuga quem é que lava os carros? Era um angolano. Então o angolano foi percebendo que, pô, tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa errada, a gente não quer ficar na mão desses caras, né? Só que aí, assim, a questão racial passava por um outro caminho, inclusive, né? Por um outro olhar de insegurança. Na verdade, nem era uma discriminação, mas era uma insegurança de não ter uma pessoa negra, né? Sempre tinha uma pessoa... Se tivesse uma pessoa mulata, eles ficavam já um pouco preocupados. Então, por isso que, inclusive, Eduardo foi. Era para ser o Pepe Tela, no meu entender. Eu gostava mais do Pepe Tela, um grande escritor na época, que foi presidente de lá. Enfim, fiquei esse tempo, aí acabei indo para a Inglaterra para encontrar com um amigo que era um jornalista chamado Hamilton Cardoso, né? Andou pra caramba, estive com o Hamilton na Inglaterra um bom tempo. Você já saiu dali do continente africano e foi para a Europa. Ali. E tive o prazer de estar em a companhia do Hamilton e assistir, né, o último show do Bob Marley na Inglaterra.
Caraca. Isso para mim foi algo assim, muito comovente, né? Isso era o quê? 80 Ah, já? 80. Ele morreu em 82, né? Foi. Pô, então já era, então 80, é já 80, estava. 81 já. Ainda que ele ia muito para Inglaterra. Uhum. Bom, enfim, volto para o Brasil, né? Quando eu volto para o Brasil, eu vou trabalhar numa. É, antes se chamava FEBEM. Agora é Casa da Criança, alguma coisa, Centro de Uhum. Criança, mudou o nome para tirar esse nome pejorativo que é o menor, né? Muda a nomenclatura. E eu fui trabalhar nessa. Fui trabalhar na FEBEM e era num pavilhão que recebia os meninos que, que cometiam qualquer tipo de ato infracional. Uhum. Então vinha de tudo. Então eu ficava nesse lugar com 60 crianças, cabia só 30 e chegava a ter 120. Cara, era Pô, que muito doido. oportunidade, Cara, cara. que Pô. doido, que doido, que doido, porque é uma coisa que mais me mexeu, porque a maioria das pessoas que estavam lá dentro eram negras e eram da periferia. E eu gosto da periferia. Então muitos deles até me conheciam, Olha aí. né? Aí eu peguei o amor maior de estar me doando às crianças, né? Foram anos assim, que aí fui subindo, aí eu fui parar inclusive num projeto chamado Liberdade Assistida. Depois fui trabalhar por vários projetos lá, muito interessante, que me ensinaram muito, né? Trabalhei com crianças com atos infracionais muito graves, né? E até crianças com problema de deficiência Física. psicológica, Psicológica. física, entendeu? Chamado DDI hoje, Uhum. DDI, alguma coisa assim. Bom, enfim, trabalhei um bom tempo lá, né? Só que lá, quando eu estou lá, eu fui convidado. Eu saquei uma coisa, né? Que dentro de todos os partidos políticos, né? Eu não conseguia ter acesso. Porque já estava o PT com a CUT já estava tudo certinho, fulano estava tudo certinho. E eu fui convidado para. Como eu sabia que tinha a conferência de Durban, eu apresentei um projeto para uma central sindical chamada SDS, na Uhum. época. E tinha um senhor negro que era o vice-presidente dessa central. E aí eu lhe apresentei o projeto de levar a conferência, uma discussão para Durban, com todas as centrais juntas. Eu apresentei um projeto em 1999, executei todo esse projeto, fazendo reuniões e tal, e fazendo uma pré-conferência sobre o Durban, e levei a proposta fui para Durban com os sindicalistas para lá. Na época, era secretário, né, dessa central, secretário nas questões raciais. Então, eu fiz esse processo. Só que quando eu chego na África do Sul, né, foi um outro ensinamento, né? Um outro ensinamento. Estar com os ministros, sentando Tu numa saiu daqui mesa. de São Paulo e foi pra África do Fui Sul. para a África do Sul. Você está numa mesa com todos sentados, né? E discutindo uma questão tão séria que era o posicionamento do presidente frente às questões raciais, né? Que na época era o A África do Fernando. Sul tava É, queimando, bom, tava fervendo, né? mas acontece um fato muito inusitado, né, naquele período, que é o ataque à Torre Gêmeas, né? Foi justamente no mesmo período. Você tava pra lá Eu estava também. na África do Sul. Bom, enfim, e a África do Sul, né, a conferência, né, foi muito importante porque nós, no Movimento Negro, conseguimos pressionar até para dizer que, porque assim, estava muito doido, né, o presidente dos judeus, né, o representante judeu, falou, olha, de tudo que foi tirado, de tudo que foi nos negado, as histórias que nós perdemos, né, todos os objetos que contavam a nossa memória, né, nós queremos isso em dinheiro, nós queremos que vocês paguem por isso, né? Eles estavam bem com tudo aí quanto a isso. Quanto ao Brasil, a gente tinha que ter uma posição para que o presidente também tomasse uma atitude, né?
E a atitude que ele tomou foi dizer, olha, diante de todos os períodos de, ah, de morte pelo navio negreiro, fez todo aquele discurso, né? Uhum, Ele cita ações afirmativas, uhum, né? E eu vou te dizer assim, não foi tudo assim muito simples, né? O movimento de mulheres negras lá, como a Sueli Carneiro, Edna Roland, que para mim foi a relatora da conferência. Uma mulher excelente, eu tenho uma maior paixão por ela, né? Trabalhei muito com ela, com uma Essa conferência organização. foi na África do Foi Sul. na África do Sul, a conferência de Durban, né? Bom, eu saí, terminando a conferência, como eu tinha feito a pré aqui em São Paulo e tinha recebido alguns deputados que era de capital, né? Dentro dessa conferência e tal, eu consegui. Apareceram esses deputados, estavam na época, eu puxei eles para a discussão e fui convidado para ir para. Eles não acreditaram quando eu vi eu chegando em Capital, né? Aí eu desci até Capital. Uhum, Tinha um livro chamado Mandela. sim. Eu li esse livro. E aí eu queria ter o prazer de passar por todos os lugares que ele caminhou, né? Aquelas províncias. Eu queria ter esse prazer. Então foi que eu peguei um trem em Capital, em Johannesburg. De Johannesburg, 27 horas de trem descendo até Capital. Imagina que loucura. Não consigo nem imaginar, cara. E outra coisa, Sinceramente. sem falar inglês. É lógico que eu levei uma companheira que falava. Aham. Convidei e tal, para ir junto, bora, bora. Nós fomos para, descemos para a capital para encontrar com quem? Com os deputados que já estavam me aguardando por lá, né? Mas não tinham direito à data, porque eu fui de trem. E quando nós chegamos, fomos impactados com o que estava acontecendo. Logo que nós descemos em capital Uhum. do trem, a gente viu aquilo e disse, caramba, o que está acontecendo? Né? Então tudo ficou em apavoroso, né? Uhum. E a nossa chegada, eu falei, nós procuramos um lugar para ficar, né? Eu e ela. E depois eu fui na Assembleia Legislativa daqui, para encontrá-los, né? E estava um pavoroso aquilo. Estava uma loucura. Todo mundo querendo entender o que estava acontecendo, né? O inglês estava fluindo ali, que era uma loucura, Entendia mas nada. dava para entender a leitura labial, o rosto, Que alguma coisa estava alguma, né, dentro daquele espaço, né? Mas quando eles me viram, foi um carinho tão grande que os dias que eu fiquei lá foram muito agradáveis, Agora, tu né? falou que passou pela Inglaterra, né? Sim, estive na Inglaterra. Dá para contar alguma aventura na Inglaterra que aconteceu por lá? Então, a Inglaterra, para mim, eu acho que assim. Passou Ali, uns 2 anos já? não, não, foi pouco tempo, foi muito pouco tempo, né? Porque acontece o seguinte, vou contar essa Que história. os ingleses que colonizaram a África do Sul, né? Sim, sim, Uhum. sim, sim, sim. A Inglaterra, o que ela me chamou a atenção foi um museu, né? Um museu, se você entrar no museu, você pensa que está entrando em África. É, Será que eles fizeram para limpar mais a barra deles, assim? não, a Pride? soberania, né? São pessoas soberanas, concorda? Uhum. Os ingleses são soberanos, né? E a postura de um soberano é ter o domínio sobre tudo aquilo que ele conquistou, Sim. entendeu? Então, isso, né? A gente pode até dizer que foi roubado, né? Porque hoje nós falamos que foi roubado, mas a soberania é isso, né? Os navios, as guerras foram, né, conquistadas por soberania, né? Que é diferente de Portugal. Portugal já não tem essa soberania, né? Mesmo ela tendo conquistado alguns, colonizado vários países, mas ela não tem a soberania inglesa, né? Então ela não é, ela até um bom naquela época ela não fazia parte dos países do primeiro mundo, né? Uhum. Entendeu? Então tem tudo uma coisa muito 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 doida Aí isso, tem né? um E, museuzão lá. e o respeito que eu sentia que eles tinham, o desrespeito que eles tinham com o
portugueses era muito sério também, não, eles não respeitavam, né? É soberania, né? Eu sou, sabe aquela pessoa, vamos imaginar, muito rica, andando com pessoas muito ricas, né? Você fica ali que, né? Só que não é uma riqueza, né? É a soberania, né? Ser soberano mesmo, A né? posição do É cara. a né, posição. tá, né? E isso é uma cultura do A lugar, cultura, né? né? Cultura. A França tem um pouco disso também, né? A Hoje tu, França tá, tem. hoje tu tá muito mais militante, assim, pra questão do movimento Bom, negro. Como é que tá essa. bom, é o seguinte, Já foi da MNU, né? é, qual que é eu vou parar minha história de vida aqui e vou, Tá, e bora vou lá. mais pra frente, que senão Tem história pra é caramba. muita coisa, tem muita história. Eu tô com um livro para escrever que eu conto em cada 10 em 10 anos, né? E é muito doido, cada hora aparece uma novidade. Ah, depois da, depois da novela, né? Depois da novela, eu fiquei conhecido nacionalmente. Uhum. Todos os estados que eu vou, eu sou reconhecido, né? E alguns estados eu já estavam sendo já premiados pelos trabalhos que eu já vinha fazendo. Então, depois desse trabalho como artista, né? As pessoas me enxergaram de uma outra forma e aí a coisa tomou um outro corpo. Então as pessoas começaram a perceber quanto eu podia trabalhar no cinema. E eu adoro cinema. Eu sou apaixonado pelo cinema. E aí eu comecei a fazer cinema. Estou fazendo cinema tem vários filmes, inclusive convido vocês a assistir um filme que está passando aqui em Macapá, chamado A Sogra Perfeita 2. A sogra É, perfeita? é um que eu faço um barbeiro. É, eu não sou muito bom de comédia, né? Tá no cinema? Tá no cinema. Eu Ah, não sou muito bom de comédia. Eu sou meio, meio assim para comédia. Eu não sou meio assim para comédia porque é, Mussum, né? hum, Todos os que foram comediantes é, criaram certos estereótipos que não foram muito legal para gente, para mim, né? eles Para mim. imitaram aqueles É, estereótipos norte-americanos, né? Que isso tiveram também, ficou, né? para mim foi um pouco sofrido, mas assim Aquilo que os que era, norte-americanos faziam não era comédia, porra. é, é. E eles são, e não dá para negar que um Mussum da vida era talentoso, né? Sim. Como o nosso querido, como que é? O... Meu Deus do céu, Eu sei quem que você tá falando. Seu Quelamelo, né? é. Que era um negãozão, né? Não, um baixinho. Baixinho, então. Esqueci agora o nome É. dele. Bom, enfim, Grande Otelo. Grande Otelo. Nossa, eu Boa passei o filme memória. dele esses dias aqui. Aham. Grande Otelo, né? Enfim, não dá para negar o talento deles, não dá. Uhum. O que assim, que né, é, o que eu me imaginava, assim, que me deixava muito triste, vamos supor, como Sum, Uhum. era a coisa da bebida, né? Uhum. Porque todos Associou. associavam, muitos das pessoas, eu bebo sim, estou vivendo, estou Ele morrendo. criou um Entendeu? estereótipo, Você né? cria um lugar, né, cultural, e a maioria dos nós morreram, né? E morreram através da bebida. E isso, para mim, né, pessoas Boto fé. próximas. Então isso me traumatizou um pouquinho, né? Uhum. Por isso que Então, a comédia e pra aí ti, e né? a comédia foi me travando esse lugar, né? Uhum. E outra que também é o posicionamento político meu, né? A minha imagem, né? A minha imagem é muito importante que eu mantenha. Não, bem antes, inclusive, de novela, vocês me conheceram aqui, né? Sim. E, né? Eu conheci o Ivamar aqui, pra quem não sabe, conheci o Ivamar, ele tinha um sebo ali junto com os filhos aliás, eu Levi, um sebo fantástico, eu comprei vários livros lá, inclusive, e fiz amizade com o Pedro, é isso? E tinha Uhum. também o outro, é o Felipe, se não estou O enganado. Felipe e o Jorge.
Felipe e Jorge. Felipe e Jorge. Isso. E aí fiz amizade com eles, e aí a gente se conheceu uma vez com o Marquinhos, Com eu tava ali Marquinhos, com o Marquinhos e tal. A gente acabou se E conhecendo. os meninos, é gente boa, né? Pô, demais, Os cara. Teus meninos filhos são são muito gente boa. gente Por onde boa. andam teus filhos? Vamos lá. O Jorge está em Cuiabá Uhum. e o Felipe está em Salvador. Massa. Cara, É. talentosos também, com certeza, né? Talentosos, Estão talentosos. no movimento também. O Felipe, ele se apegou a, a trabalhar com a terra, com a questão climática, com a plantação. Nossa. Então ele trabalha no sertão, vai no sertão, mostra como que tira a água, como que faz para conseguir água e tal. Tem todo um processo lá que ele. Massa. E o Jorge termina direito agora. Bacana. Aí termina direito, está lá. Aí tu tava falando dessa questão dos papéis, né? Que comédia não é bacana. Eu não, E agora tem outros papéis também que eu vejo assim que não. Acho que não. Sei lá, cara. Inventa outra novela. Eu fui Sabe que é convidado. novela de arte? Eu fui convidado para Dos fazer tempos antigos. Eu fui convidado para fazer um trabalho. Logo assim que saí da. Novela de época, né? Que falam, né? Logo que saí da Globo, eu fui convidado para fazer um trabalho com uma emissora aí. E aí eu não recusei. Tu recusou? Mesmo com 3, queriam pagar 3 vezes mais, entendeu? Mas o que iam fazer com a minha imagem, eu não aceitei. O que é que eles propuseram pra ti, Lamar? Uma das coisas que me chamou a atenção nessa emissora foi eu não poder dialogar sobre o trabalho que estava. Porque mesmo na Globo, quando era um assunto que. Um texto que não me desagradava ou que me incomodava, tinha facilidade para conversar com o diretor e a gente trabalhar isso, Boa. né? Isso era legal. Quando no primeiro workshop que nós tivemos, foi proposto fazer um trabalho com a questão racial, até porque esse filme, essa novela tinha 50% de negros. Então eu pude falar que, olha, gente, não dá para vocês fazendo uma novela com 50% de negros e vocês não perceberam o que é mais delicado, que é o toque, que é o coro, que é o tambor. Se você vai para Maranhão, você vê o tambor de crioula. Se você vai para Pernambuco, você vê o maracatu, e olha o jongo, e olha o marabaixo. Então, se você não entender... E o samba, né? Que se você passa, até o pezinho levanta, você não... Entendeu? Por quê? Porque tem uma linguagem, né? Então, se você está falando disso e não traz o coro, você vai cuidar disso. Poxa, que bacana. Percebe? Eu acompanhei todo o processo da Congada. Entendeu? Eu pude levar as caixas de marabaixo pra dentro. Massa. Você entendeu? Ivamar, eu não assisti essa novela, bicho. Qual é o nome dessa novela que tu fez? Amor Perfeito. Amor Perfeito. Amor Perfeito. Pronto, eu vou dar uma olhada mais, que eu não assisti mesmo. Não, eu não gosto muito de acredito. novela, Não, eu acredito. Até porque. Mas, pô, quando eu te vi lá, eu falei, caraca, não acredito. Não, velho. Pô, E assim, eu estava aqui em Macapá no período do apagão sim, e da pandemia. da pandemia. Eu peguei uma parte aqui, quase no finalzinho. E aí, Ivamar, me fala mais desse outro papel lá. Qual era o papo dos caras? Eles queriam que fizesse o quê lá? Ah, tá. Volto nesse. Então, essa era uma razão que eu não achava que era legal, entendeu? De não poder fazer as discussões sobre o trabalho, né? E a outra, que era um senhorzinho, como se diz? Como vou dizer, como que a gente chamava mesmo? Aquele sim, senhor, sabe? Aquele viazinho, sou senhor, sim, senhor. Sim, sabe? sim. Sem nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de... E às vezes até uns momentos pejorativos a ele. Eu falei, não, eu não estou fora, não quero. Isso não me interessa. Boa, cara. Né? Acho que tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque aconteceu o seguinte, o que foi para mim muito importante que aconteceu na novela? Assim, a sensação que eu tive. Quando eu saía pelas ruas, encontrava senhoras de 60 a mais, senhores, principalmente negros, me abraçavam com tanto carinho, com tanto. E aí eu pegava
e fazia uma lembrança da minha mãe, né? Que trabalhava como empregada doméstica, e quando chegava em casa, ela continuava se vendo como empregada doméstica. Então, para mim, isso para mim dar esse abraço é como se dizer assim, poxa, a gente conseguiu dar um passo. A gente conseguiu, a gente mostrou que a gente também ama, que a gente faz tudo, né? Poxa, já pensou? Olha, olha o papel onde eu descrevia Fazendo Amor com uma professora, nós dois com 60 a mais, se amando. Uma cena, a gente na cama, que doido, que avanço, duas pessoas negras, né? Então isso para mim quando essas pessoas me abraçavam, eu via o prazer de se sentir, sabe, liberto de alguma coisa. Nossa, Então, para mim isso foi muito valoroso. uma catarse, né, velho, que Aí tinha sente uma ali na- senhorazinha, eu gosto sempre de contar isso, tinha uma senhorazinha que ia no samba, sempre arrumava um jeitinho para dar uma fugidinha do samba lá. E ela estava na porta com o carrinho dela, vendendo a cachaçinha dela, com o chapeuzinho e tal, uma senhora com seus 60 a mais. Aí ela ia lá, começava a conversar, e ela não queria que eu pagasse, queria que toda hora me dar. Eu digo, não. Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente está namorando então. Eu falei, tá bom, a gente está namorando. Aí tá, mas daqui um dia ela pega e me para. Fala assim, ó, olha, eu vou pedir um favor para você. Eu digo, pode pedir. Quando você estiver fazendo uma cena lá, dá uma piscadinha, que aí eu vou saber que é para mim. Ai, que gostoso, Bacana, né? né, cara? É gostoso receber esse carinho assim. Mas ainda hoje tu recebe convite para fazer papel de escravo, fazer Não, papel de não. empregado. Aí eu Como é fiz que o tu quê? reflete sobre isso aí? Então, aí eu vou falar das escalas do que vem acontecendo e que para mim foram importantes. Aham. O filme chamado é, Os Viúvos, para Uhum. mim foi um dos filmes assim que me mexeu muito comigo, porque discutia a solidão do viúvo, né? Falar de viúva é histórico, né? Aham. E falar do homem viúvo era delicado. Então a dinâmica para fazer isso, eu só um homem negro dentro do grupo, né? Eram 4, eu era o único negro. Então essa solidão do homem negro, né? Então traz várias reflexões, né? E para mim foi muito importante fazer esse papel. Aí eu saio de lá e venho fazer esse que está passando agora, esse A Sogra A Perfeita sogra 2. perfeita, né? Depois faço mais 2 filmes, 2 pequenos curtas, né? E aí começo a fazer show. Show. Começo a fazer show. Porque junto com o trabalho eu consigo conciliar o show. E eu levo 40 caixas de mão abaixo. Eu aprendi não é que eu aprendi. Em Angola eu conheci 2 tambores. Hum. O Neguma e o Kazakuta. Esses 2 tambores, eu sinto que eles trazem eles trazem uma diáspora sonora, Uhum. tá? Essa diáspora sonora que vieram dentro desses navios, eu não estou dizendo que sejam eles os únicos da África, mas eles têm uma grande importância, até porque eu senti muito esse processo. Eles vieram no navio e dentro do navio trouxeram essas pessoas que vieram com essa sonoridade no corpo. Você sabe que tem uma coisa que é interessante? Se você escutar uma chaleira tocar, você sem querer, você passa e alguma coisa vibra no teu corpo e você sai cantarolando. Eu estava lá em Cuiabá agora no filme, a fogueira que eles estavam fazendo ali, o tique, aquele crack da fogueira, Uhum. o cara lembrou uma nota e começou a fazer. Sabe? Então, essa sensibilidade sonora, Uhum. ela traz isso, ela está dentro de cada um de nós. Uhum. E essa musicalidade, esse tambor, e esses tambores que fizeram essa. Olha, eu falei já de quase Vários. 4 aqui, entendeu? Então traz essa sonoridade, né? Essa é uma cultura africana. E ela vem como, né? Então ela vem nessa diáspora sonora. E eu tenho muita sensibilidade para isso. E eu consigo reger o grupo de pessoas que nunca tocaram, entendeu? Eu chego num lugar, pessoas que nunca tocaram,
entendeu? Aí tu dá os tambores pra eles. Tem tem toda Não, uma tudo. contação de história sobre a valorização da cultura, o que que é ser ribeirinha, que, sabe, eu começo a contar a história de cada quilombo, como foi nascido, o que que é quilombo, né? Uhum, Sabe, as pessoas não sabem lá o que é isso. uhum. Então eu começo a valorizar os mestres daqui em cada caixa, né? Massa. Ó, isso aqui é da Campina Grande, nem é, né? É Mas daqui do Amapá que é, tu fala lá? porque todas as caixas que eu tenho, todas elas são compradas aqui, né? E eu levo para lá. Eu fui levando devagarzinho, fui crescendo. Agora, Pô, e 40 é, caixas. é, 40 é, caixas de Marabá. Marabaixo, e 10 em Salvador. Né? E estou com 10 agora aqui na Bienal já me esperando. Então, o que que eu faço? Eu consigo fazer. Eu estava até escrevendo um poema esses dias, que tem uma coisa que é muito doida, que é quando eu entro no palco para fazer o meu trabalho, né? Eu sinto que essa pessoa que está lá já não sou mais eu, né? Eu já me sinto como uma pessoa que esteja procurando ser mais honesta possível, mais verdadeira possível e valorizando a questão desse tambor, né? E entender que qualquer pessoa, daquelas pessoas que estão lá, que são pessoas brancas que vão pegar os tambores, elas têm que entender que se for para elas pegar um tambor, antes de pegar, elas têm que aprender a valorizar e entender de quem que é essa sonoridade. Então, se tiver uma mulher negra ou um homem negro, deixa ele pegar o tambor primeiro. Você não tem esse direito. Depois eu chamo você. E aí eu chamo, eu começo a fazer as trocas, né? Normalmente começo com só mulheres negras, né? Depois vêm os homens negros, depois faço toda a questão para entender esse processo de valorização da cultura desse povo negro. Boa, Então essa é a minha postura frente ao meu trabalho. boa. E aí eu digo, essa pessoa que você vai ver um dia, eu espero, ver um trabalho meu, essa pessoa que está lá, não é esse eu, é um outro eu que se incorpora, que traz toda essa força de identidade e essas marcas de todos esses lugares que eu já vivi, Boa. tá? Acho que a gente, então, praticamente respondeu para mim a tua posição sobre esses papéis que insistem em colocar os negros, né? Em novelas, em filmes, Olha, tem uma em coisa que séries, em tudo quanto é lugar. Eu não, são poucos lugares, são poucos filmes, são poucas novelas que eu já Uhum, vi o preto numa posição melhor. uhum, Eu digo, porque hoje, olha, cara, eu sou empresário, né? aham, Não, assim como eu, existem muitos outros negros empresários, sim, concordo. inclusive que já estão bem mais anos-luz na minha frente, ganhando seus milhões, fazendo suas Sim. coisas aí. Então eu acho que esse é um lugar que deveria ser explorado e que é pouco explorado ainda. Então, como tu disse, foi um passo, né? Quando a mulherzinha veio te abraçar e tal, tu te emocionou na questão da novela, foi um passo. Tu acredita ainda que a gente está dando esses passos ainda? Ou que a gente Olha, já conquistou o nosso espaço? É isso mesmo? A gente tem que se conformar com isso aí, com esses papéis? olha, tem uma coisa que é muito interessante, que eu concordo muito, que é nós demos um passo, um pequeno passo. Entrando. Nós entramos, Uhum. entendeu? Nós entramos com classe, né? E tem muitos que estão lá, que estão fazendo É. história e não tem como retroceder, Uhum. entendeu? Chegamos na mesa lá com o Marinho, lá com o pessoal todo, né? O diretor de elenco, o meu diretor de elenco, uma pessoa que eu gosto muito e respeito muito, é o grande diretor da Globo de elencos, que é o Chico, é o Chico, tá? Chico Ascioli, né? Francisco Ascioli. Ele é o cara, o cabeção nisso tudo. E a sensibilidade que a gente conversou com relação a isso. Isso foi uma das coisas que me fez que ele me chamou para ir fazer o trabalho lá. Fazer as oficinas antes, dentro do Projax, antes de começar. Nós passamos por um processo junto, né? E ele acredita em mim, né? E eu acredito nas coisas que ele tem feito e tem feito pela questão
do negro. É lógico, né, que nós enfrentamos barreiras, e muitas barreiras sérias lá. Ainda. Lógico, porque olha, é uma empresa, Uhum. é uma empresa, né? E a gente sabe que nós, dentro de uma empresa, para a gente conseguir alcançar alguns espaços, é muito difícil, né? Nós temos Lázaro Ramos que, poxa, ele está fazendo um papel fantástico nessas transformações, Sim. né? Me ensinando, dando uma aula de que é estar dentro de uma emissora. Ele é um gênio, aquele menino, Sim. né? Ele e ela, os dois, né? São um casal maravilhoso, são maravilhosos, entendeu? Então, assim, mas eu não posso deixar de dizer para você, seria muito cômodo para nós dizer, olha, a nossa luta Já tá bom. acabou. Já tá bom. Não, não está bom. Ela não está bom. Por quê? Porque assim, entendemos que nós temos que discutir hoje, né? Eu acho que eu gosto muito de falar das minhas décadas, né? Em cada década as coisas foram mudando, né? E essa década que eu estou vivendo aqui é uma década de transformação real, né? Que nós estamos discutindo diversidade, onde todas as bandeiras estão levantando, né? A mulher, a LGBT, todo mundo está se levantando para dizer que a gente está querendo. Então nós estamos num processo muito delicado. Onde o... Desculpa. Fica à vontade. Onde esse processo é delicado. E outra coisa, nós estamos falando que nós estamos discutindo outras dentro de outras ferramentas. Antes eu não tinha nem um telefone para ligar para o companheiro. Hoje nós temos uma rede enorme, nós temos uma rede no Brasil hoje. Meu amigo, não tem lugar no mundo que eu não tenho gente que me espera lá. Não tem lugar no mundo que eu falo, olha, eu estou indo para esse lugar. E eu não tenho alguma pessoa dentro da minha rede para estar lá. Né? E é uma coisa que nós aprendemos, sabe como? Com uma coisa muito doida, que era assim, na minha cabeça passava. Quantas pessoas eu preciso ligar para falar com Barack Obama? Vai? Quantos números eu preciso ligar? Quantos números será que ele precisa ligar para falar com tal pessoa? E aí eu fui percebendo que essa energia é isso mesmo, é essa rede que faz que com uma ligação a gente liga para o mundo. A gente liga para o mundo. Você está entendendo? Com uma ligação a gente liga para o mundo. Então, esse acesso, esse lugar, né, nos faz. Olha, nós estamos discutindo hoje uma coisa que é muito doida, uma mulher negra como que é no PJ, como que é no Supremo, né? Nós estamos discutindo isso, abrindo espaço para uma mulher negra, a primeira mulher negra que vai entrar lá agora, entendeu? Ou seja, né? então são alcances e discussões que estão discutindo e que a gente está conseguindo entender esse processo e andando nesse processo com outras ferramentas. E estamos entendendo que assim, se a gente não tem como voltar para trás. A gente já se posicionou. Eu acho que ainda Macapá está muito atrás, né? Nós não conseguimos trabalhar uma conscientização dentro da nossa comunidade. Nós estamos muito atrás. Ainda não? Não, aqui em Macapá nós temos muita dificuldade de formação, né? De entendimento sobre a questão racial, de ter um letramento sobre a questão racial. Nós temos muita dificuldade disso. Nós não temos poucas pessoas que têm esse letramento. Nós temos lá a nossa querida doutora, né? Percebe? Que foi senadora, candidata ao Senado. Como? Não. A nossa doutora que escreveu um livro agora, mano, como que eu posso esquecer o nome dela, meu Deus do céu? Ô, papai. Daqui mesmo? Daqui. Piedade Ribeiro. Piedade. Grande Piedade. Nós temos, sabe, pessoas que ainda discutem, podem refletir. Nós temos o NEAB, mas ainda falta essa discussão de base, né? Levar para base. Essa formação de base, essa coisa que a gente está fazendo aqui. Olha, vamos trocar ideia com o povo daqui, para eles entenderem o que é isso, do que nós estamos falando. Eu não estou contra ninguém, a gente está querendo que as coisas aconteçam de forma igualitária.
né? Sim. Que todos os mecanismos, né, de políticas públicas com relação à mulher, com relação ao índio, com relação à questão indígena, todas elas sejam feitas de forma que venha realmente atender sabe? Não pode só mascarar isso, né? Sim, Então a gente mascara muito isso, né? Ficando mascarando, né? E, fi- eu nem quero falar mais sobre isso, senão eu vou começar a fazer crítica. Ei, Vamar, tô aqui com um disco. Se liga aí. Eu achei muito louco essa capa, velho. Foi tipo com uma crista aqui, né? Aham. Foi Não muito sei como se criativo, chama. muito Muito criativo, criativo. muito criativo. Que disco é esse aqui, Vamar? Tem um quilombo chamado Quilombo Urbano em São Paulo, que é Aham. da ex-deputada Érica Malunguim, que Aham. tomava conta. E eu ia muito nesse espaço. Aí um dia do grupo de jovens negros que estudam música em uma universidade, Aham. foram lá várias vezes e me viram. E pediram para que eu fosse a capa. Pô, eu tô achando que tu Eu cantou me senti aqui, pô. honrado, eu me senti honrado Legal. com os meninos, que foi um presente assim que eles me deram, que eu fiquei muito honrado, e eu gosto de divulgar o trabalho deles, né? Eu acho que é Isso é um importante. instrumental, então. São instrumental, É instrumental. com um pouco do balanço do samba rock, né? Aí. Ainda tá vendo esse disco? Tem um disco Tem aí? sim, tem aqui. Banda Nova Malandragem. Nova Malandragem. Olha lá, ó. Deve ser bom esse balanço, hein? É bom, muito bom. Gostoso, me remete. E trago também aqui um livro. Na verdade, esse livro, como eu tenho um sebo, né? Sim. Eu olhei, eu falei, não posso chegar lá sem pelo menos um livro. Isso aí, né? De levar um livro, né? Esse livro foi um livro que é, ah, foi feito sob uma administração de uma grande amiga chamada Maria Aparecida de Laia, que foi secretária da mulher em São Paulo, e ela fez esse livro. E eu vou dar de presente para você. Pô, É seu, meu querido. valeu, cara. Né? Obrigado, Vamar. Oxe, sabe que, Guardado, irmão. né? Vou ler. Esse presente para ti O aí. negro, olha lá, se liga. O negro nos espaços publicitários brasileiros. Porra, Entendeu? Tem tudo a ver, né? muito obrigado, Eu cara. acho que dá para dar Com certeza. uma estudada nesse lugar. Vou estudar mesmo. Vou estudar bastante sobre isso aqui. E me fala aí, o que que tem, além dos filmes, né? Tem as tuas apresentações, tu falou, né? Tem Tem as shows, né? apresentações, shows, né? Então eu saio agora de Macapá, vou para a Bienal, né? Eu tenho uma atividade junto à segunda Bienal Amazônica, né? No mesmo período da COP, em Belém, né? Aí termino ela, vou para São Paulo e vou para um lugar, rapaz, que eu não te falei, isso é uma paixão assim, Então fala. uma paixão enorme. Eu estava em São Paulo, aí um rapaz me ligou, né? Eu estava gravando, ele me ligou, eu falei, olha, dá o número da minha produtora, fala com ela lá. Aí ele foi lá falar com a minha produtora que ele queria fazer um filme em Cuiabá, em Poxoréu. Eu achei, de uma certa forma, eu já tinha achado meio interessante, porque o Jorge está em Cuiabá, né? Eu já tinha Boa. passado por lá e para mim eu achei legal. Aí tá. Mas a minha diretora pegou e falou assim, não, por esse valor ele não vai. Aí tá. Eu deixei passar. Eu falei, perguntei, o que aconteceu? Não, vamos lá, aquele valor não dá, eu não quero fazer, eu acho que não dá, eu quero mais, sabe, tá muito pouco, não sei o quê. Realmente estava muito pouco, Pô. estava muito pouco. E estava muito pouco. Já passou É. esse tempo. Mas eu tenho uma coisa que é muito doida, sabe? Quando as pessoas me pedem, né? Que nem você vai ver um trabalho meu chamado A Lei da Vagabundagem. Você vai ver Além da a vagabundagem? lei da A lei. a lei da vagabundagem, Aham. que é esse vídeo que eu fiz, né? São pessoas que me pedem assim, aí eu consigo, eu contribuo, né? Aí tá, eu falei, não, tá bom, eu vou falar, eu vou ligar para ele. Aí liguei para ele, muito emocionado e tal. Poxa, você viria e tal, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, eu vou. Eu vou sim. Qual é a época? Tal época. Tá bom, você por essa época para mim. Rapaz,
A época que eu separei para ele foi a época mais bagunçada da minha vida. Turbulenta. Turbulenta, cara. Caraca. Passando por, É a prova. passando por problemas muito difíceis em São Paulo. Aham. Aí eu precisava estudar o material, porque eu tinha que fazer um senhorzinho deficiente visual. Ui. Aí eu precisava me preparar, eu precisava ter pelo menos um lugar, né? Sim. E aí eu fui para Taubaté Do laboratório. para fazer um laboratório Aham. na casa de uma amiga. Mas eu fiquei no primeiro dia na casa dela, no segundo dia a gente deu a volta no quarteirão. A gente tinha um espaço acontecendo, apresentando uma história de uma abertura do espaço cultural. Uhum. E aí a Secretaria de Cultura estava lá, aí a televisão já estava lá, aí eu não parei de trabalhar lá, eu tive que sair correndo de lá. Caraca. Tive que sair correndo e já chegando em São Paulo, pegando o voo e indo para Cuiabá e fazer esse filme em Poxoréu. No avião que eu fui lendo a Roteiro. história do nego, como que é? Do Mané Cego. Mané A história cego. do Mané Cego. Era um senhor. É interessante porque me pegou, sabe? Me tomou aquilo, né? Aí quando eu cheguei na cidade, fui ver minha neta e tal, aquela coisa toda, né? E eles vêm me pegar e me levam lá para Poxoréu. Nossa, a viagem foi maravilhosa, encantadora, a gente conversando, um cara muito gente boa e tal, né? E quando eu chego em Poxoréu, eu percebo que eu tenho que agora assumir o corpo do Mané Cego e entender que caminhada era aquela, né? Uhum. Que lugar era aquela. E é um lugar muito cinematográfico. A cidade é muito bonita. Lá era o garimpo de diamante. Caramba. Isso é bonito Aí, mesmo. meu amigo, todo mundo que passava eu queria trocar ideia, eu queria senhorazinha, todo mundo. Ou seja, foi uma forma que eu fui pegando o jeito e sentindo aquele lugar. Boa. Foi uma preparação, né? Eu tinha que me preparar, então eu fiz esse laboratório para incorporar esse jeito, quem era esse Mano Cego. Né? Então foi muito gostoso conversar com todo mundo, falar com as pessoas, entrar na casa das pessoas. Isso foi Né? um filme? Não, foi Um agora esse filme. filme que eu fiz agora. Aí tá, querido, quando esse filme, quando eles colocam o filme pra gente, na hora da gravação no set, tinha plateia, a cidade ficava vendo. Prefeito aparecia, não sei o quê, todo mundo para ver. Movimentou a cidade, né, pô? Movimentei a cidade, rapaz, a cidade toda já me conhecia, não já sabia que eu estava lá. O prefeito me chamou para conversar, eu falei, tá bom, prefeito. Aí eu falei para ele, prefeito, é o seguinte, lá em São Paulo, inclusive lá em Macapá, onde eu moro, tem um negócio chamado a Casa Minha Vida. E eu vou dizer para o senhor, o que eu quero de ti é só o meu lote e minha vida aqui em Poxoréu. Já queria ficar lá, pô. Ele virou para mim e falou, não, é seu, escolhe que é seu. Olha que legal, que coisa Bacana, gostosa, né? Carinhosa. bacana. Aí, e fazer aquele cenário lindo, nossa, se você vê uma coisa louca aqui. Né? Poxoréu? É, Poxoréu. 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 Aí você vai ver no vídeo, você vê o lugar a casinha de barro da casa Do Zé. não, cuidado, Mané Cego. uma qualidade de equipe. O diretor, ele é professor na escola de cinema. O olhar que ele tem é fantástico. A equipe, né, de elétrica, pensa a criatividade dos caras. O pessoal sabe, todas as áreas ali, cara. O diretor, sabe, a qualidade da câmera, a qualidade do som, tudo de primeira. Não perdia, não chega a ser uma Projac, mas era de filmes que eu fazia que custavam milhões, entendeu? Uhum. E eles com aquela qualidade. Então, os efeitos, a forma, né? Eu tinha que fazer um Mané Cego, o Mané Cego é a história do senhor que ele distribuía água para a comunidade. Ele estava resgatando a história do senhorzinho negro que
deficiente Ele visual. existiu mesmo. Existiam mesmo na cidade e as pessoas iam conversar justamente para saber quem conheceu ele na época. Então, tinha gente que conheceu ele. Tinha gente que conheceu ele criança, sabe? Muito doido. Aí foi te relatando os Foi trejeitos realizando o trejeito dele. dele, o olhar dele. Achava, não, você tem todo jeito e tal. Isso foi muito bacana, porque a gente vai. Laboratóriozão, então. Eu fui para cima, não, eu fui Bacana. para trabalhar, né? Bacana, Eu me bacana. entreguei. Como é o nome desse filme aí, Vamar? Um passo por detrás do olhar. Um passo, vai lançar quando? Vai lançar dia 13 de dezembro lá em Pochorel. A minha ideia é que esse filme venha para cá. É um curta, um longa? É um curta. Uhum. Entendeu? É um curta. Eu gostaria muito, muito, muito que ele Mas vai viesse pra vir, cá. pô. Bora. Eu vou tentei falar com algumas pessoas, mas com essa minha a hora que eu vou tentar, eu já estou indo viajar, entendeu? Eu não consigo encontrar com as pessoas, mas estou tentando negociar uma forma desse filme passar aqui. Boa. Já me ofereceram um espaço, inclusive. Tu tem algum projeto já pra cá, pra Macapá? Quando tu vai agora e tu volta quando? Bom, Tem sai negócio, né? saí de Cuiabá e dia 20 de novembro, né, eu desço com as 40 caixas, né, da Avenida Paulista, a Consolação, junto com todo o movimento negro do MNU. Entendeu? É esse o meu trabalho no dia 20 de novembro. 20 de novembro. 20 de novembro. Eu Eu deixo entendo com os que é. tambores de Marabaixo, como forma de resistência, como forma desse olhar todo que eu te falei, né? Uma forma de fortalecer esse olhar, entendeu? Boa. Pode até ser que as pessoas não conseguem enxergar esse processo, mas para mim esse processo é muito latente, porque ele vibra no meu corpo e vibra já desde Angola. Então, essa vibração, essa coisa com os tambores, essa coisa com o couro, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Me traz, eu me sinto bem. Te traga, né? Me traz para um lugar Traga-te. espiritual, enfim. Bacana. Então, aí eu saio de lá e já tenho o Sesc Pompeia. Eu faço um cortejo com as caixas de Marabaixo no Sesc Pompeia. No dia primeiro domingo, no domingo e na terça-feira de carnaval. Tá trabalhando pra caramba, né? Caramba, que Aí bom. desço para Taubaté. Aí, assim, eu estou procurando, eu estou tentando procurar um lugar para ficar, né? É um lugar que eu possa descansar realmente, né? E aí eu estou pensando em Minas Gerais. Rapaz, vou te falar. Estou pensando. Rapaz, o meu pai tá pra lá. Você pode estar para Tá lá. pra lá, meu pai. Rapaz, a galera gosta de Minas. Minas me chamou a atenção. Eu já tinha Legal. namorando com Minas, assim, para Belo Horizonte e tal, mas interior de Minas, o povo de outra lá, o coisa, carinho, né? sabe? E tem uma coisa que é muito interessante, né? É que esse olhar para a criação, para quem está criando, é bom dar esse rolê nesses lugares que fortalece, entendeu? E a gente tem uma rede lá também, de Bacana. pessoas, né? Eu não vou deixar de fazer cultura em lugar nenhum na minha vida, eu acho, né? Mas eu gostaria de estar lá. Lá eu me sinto mais. Tem uma paz que é. Tem uma coisa que é interessante, cara, é que poucas pessoas querem ser coadjuvantes dentro de um, de uma cidade, né? Ninguém quer ser coadjuvante, todo mundo quer ser protagonista, né? E aí as pessoas acabam sendo protagonistas, mas sobre o mando de alguém, né? Então isso é muito doido, né? Porque isso me fere, me deixa um pouco triste isso, entendeu? E isso me entristece, me dá. Eu me recordo quando cheguei em Macapá em 2002, cheguei em Macapá, né? Eu ia nos Marabaixos, né? Na cultura, estava totalmente imergido com os quilombos, né? Porque eu vim aqui para trabalhar com os quilombos, né? E aí eu via todo o ritual de você fazer o festejo, né? As pessoas doavam as coisas para fazer o festejo.
nasce um papel da política que levanta quem cai, pro lado que cai a bandeira, né? A quem vai estar administrando isso, né? Isso ela fazia, era normal, Uhum. mas não tinha o governo, o Estado interferindo, né? Existia uma coisa mais orgânica, né? Então isso se perdeu um pouco, isso me doeu bastante, né? Porque eu senti que a gente, a gente perde, Criou uma a gente perde dependência. uma coisa silenciosa, sabe? Uhum. Sabe que você perde algo silencioso. Uhum. Então isso me deixou também assim, mais que a gente luta, né? Para que a gente trazendo, não como meu, quando eu Essa é recebi, a parte da luta, né, né? Você cara? vê, olha, eu trazia a literatura, você viu o processo como que era ali. Era um processo realmente de formação, de educação. Olha os meninos como tratavam, olha a relação que ali foi formada. Muita gente saiu dali. Então, esses dias mesmo, o Valdir estava falando, já precisa a gente consegue trazer todas as pessoas que passaram por aquele lugar, porque quem passou por aquele lugar sentiu a diferença, né? Teve uma experiência de vida, então a gente sempre teve esse objetivo, percebe? Então a gente está sempre lutando. Eu nunca vou deixar de lutar. Eu nunca vou deixar de estar em Macapá, né? Nunca vou, não tem como deixar de estar, Eu acho que né? Ivamar, queria só falar contigo de uma questão aqui, essa questão da ancestralidade, né? Eu vejo que muitas pessoas elas não se, cara, não sabem a importância que tem essa questão. Por quê? Eu tava falando do ritmo, samba, as caixas. E tu sente que o teu corpo vibra com esses ritmos, né? Porque tá na tua memória de DNA, Uhum, vem dos teus ancestrais, como tu falou mesmo. uhum, E muitos negros hoje, eles é muito difícil tu falar sobre escravidão, por exemplo, com um negro. Porque quando eu converso com as pessoas e digo que eu sou a terceira geração de escravos livres, de pessoas livres, né? Que o meu bisavô era escravo. Aí meu avô já nasceu livre. uhum. Meu pai, e eu tenho meu filho agora que é a minha quarta geração, né? Então acho importante tu saber esse lugar de onde tu veio. Tá. E a gente não pode deixar de falar disso Olha, aí. tem dois pontos Então tem gente bacanas. que não pensa sobre isso. Porque o que ele é hoje, muita coisa tá lá nos ancestrais dele, que ele carrega hoje no DNA dele. A ciência já provou isso, pô. Que o teu DNA ele é composto do que vem lá de trás. Eu acho que assim, falta, que eu quero te dizer, é que falta realmente esses espaços. E até dentro das escolas, eles não conseguem criar esses espaços. Ainda hoje, eu peguei o livro do meu filho para ver o que, que eles falam da escravidão. Ainda hoje, pô. O cara tá num tronco, o cara tá pegando escotada, né? Uhum, Não é para esquecer disso. A uhum. gente não tem que esquecer disso. Mas isso aí tem que impulsionar a gente para frente, pô. E saber que nós somos fortes, né? Eu dou aula para criança, sabia? Esse tempo agora eu fiz com 120 crianças operaram 120 crianças numa escola. E eu costumo dar um projeto chamado Zumbi Jogava Xadrez. Boa. É. Eu parto pelo seguinte princípio, né? Ah, nós estamos num momento novo, né? Um momento muito delicado. Quando eu trabalho com criança, eu uso uma metodologia, né? Mas tem uma coisa, quando a gente começa a pensar nos nós adultos, né? Eu não digo os 60 a mais, vamos dizer de 50 para baixo, vai? Uhum. Tá? Essa turma de 50 para baixo, né? Então, tem uma coisa que é interessante, que não existe a palavra chamada saudades. Não existe a palavra chamada liberdade no Japão. Não existe a palavra assim escrita, não existe. Então você não faz sentido daquilo que você está, né? Nós estamos falando de uma coisa que não faz sentido eu entender, porque aquilo não faz parte da. Não cabe a mim procurar. Não sai de mim, entendeu? Um sentimento.
Sai daquele mesmo sentimento. Então eu quero dizer para você o seguinte. Que tem pessoas que não têm a sensibilidade nem sequer de entender algumas palavras, ou de sentir essas palavras, ou de ter a percepção de que aquilo lhe está lhe fazendo mal, né? E tem pessoas que são maldosas, que sabem que é o racismo, sabem que é o preconceito e agem contra eles. Eu fico mais preocupado com o que fazer com os racistas. Mas com relação à nossa formação, né, de entendimento, de processo, é um processo que não é instantâneo a partir do momento que a gente sabe. Porque ele é um processo de vivência e de entendimento, porque tem pessoas negras que até que não se vê como negras. Né? É verdade. Então, porque não existe esse sentimento? Passa a ter o sentimento a partir do momento que confronta com ele. Você só pode sentir aquilo que você vive, o que você não vive, você não vai sentir. Você só pode falar aquilo que você sente. O que você não sente é no livro, é papel. Eu quero saber você descrever isso no papel, esse sentimento. Passar essa realidade, esse sentido. Eu estou dizendo sentimento. Né? O seu eu, né? Que é acompanhado do seu outro, que diz isso é errado, isso é certo. Entendeu? Uhum. Então, acho que tem todo um processo educacional que a gente tem que passar a procurar, a entender de que forma que a gente pega esse fio da meada. Isso aí, cara. E sobre a questão, e quando você, e tem uma coisa que eu procuro não descrever em todos os meus textos, entendeu? Dependendo se é a criança, né? Que nem eu conto a história dos quilombos, como os quilombos foram, eu falo dos tugas. Rememora a figura do eleçontrismo e valorizo esse escravizado que chegou aqui. Era escravizado porque ele era rico, ele era brilhante, e tudo que ele pegava virava. Ele punha a mão na plantação, parecia que as coisas só nasciam coisas. Percebe? Então eu valorizo esse sujeito. Né? Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, Sim. que é o seguinte. Fui chamado para uma universidade de jornalismo para falar sobre a questão racial. Tá, batemos um papo e tal, né? Aí eu peguei, contei uma história e pedi para que eles escrevessem o que eles achariam interessante como matéria. Eu peguei e falei para eles assim, olha, é o seguinte, olha, vamos dizer, tem uma mulher que estava no mercado e quando ela foi pagar, o dinheiro dela não deu. Era uma mulher negra. Então ela tirava isso, colocava aquilo, né? E atrás dela, mais duas pessoas, tinha uma mulher branca. A mulher branca que estava loira, que estava lá, pegou e falou: só podia ser essa macaca. Eu quero que vocês escrevam agora qual seria o título da matéria que vocês colocariam no jornal. Com certeza ia entrar uma macaca na palavra. Entrou macaca, entrou racial, entrou tudo que podia entrar, Uhum. né? Negra foi chamada de macaca, tudo, entrou tudo. Aí eu falei para eles, se a gente não pensar de como desconstruir as coisas, a gente nunca vai avançar. Por que nós não poderíamos colocar naquele jornal, mulher negra no mercado causa inveja? Eu teria muito mais orgulho de ver meu filho vendo isso, de que ele vendo qualquer tipo de estereótipo que a gente tenta reforçar. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Não é que eu não queira. Eu hoje, inclusive, estava falando sobre a Fortaleza com um amigo aí, né? Ah, Vamar, o que você acha da Fortaleza e tal? Eu acho que a Fortaleza é linda, é maravilhosa, mas ela, de uma certa forma, ela tem uma dívida. Ela tem uma dívida com a saúde da população, e principalmente negra e indígena. Porque tá ali, foi casos de sofrimento. Criaram-se traumas. Ninguém quer discutir esses traumas. Quantas pessoas, quantas famílias têm esse trauma por ter passado por esse processo? Como que é isso? E ainda digo, ainda falei para ele, a única coisa que eu queria de reparação lá é que se contasse essa história.
Porque se você for... E tá lá o elefante lá na frente. Lá, Não, eu acho que é um processo de aprendizado. É aquilo que a gente está Aprendizado. falando. Se a gente não discute, não fala a coisa, ela não vai aparecer. Então é assim, como a gente constrói? Então, quando eu chego lá, vamos supor hoje, se eu estivesse entrando lá, e aí eu teria uma pessoa para me receber, né? Aqueles meninos que ensinam, guias, né? os guias lá. E esse guia pegasse e falasse, olha, isso aqui, olha, causou isso, olha. Isso aqui foi a história dos negros que viveram aqui. Isso aqui foi um presídio, porque olha as pessoas que sofreram sobre isso. Cadê essa memória? É um lugar de memória. Cadê a minha memória? Eu quero a minha memória. Você está entendendo? É só disso. Esse seria para mim, percebe a minha... É como se eles não contassem para não causar Não, ele não sabe. constrangimento. Não. É porque não sabe mesmo. Não tá. Ninguém está discutindo isso. Esquece. Não as coisas só acontecem a partir do momento que a gente faz. Tem que provocar. Provocar. E aí essa provocação, eu acho que assim, tem uma coisa que a gente já discutiu em 1970, 74, que é a questão dos negros sendo escravizados, tarará, tarará. Eu tento pegar hoje por um outro lado, que a escuta, sabe? O afeto, o reconhecimento de um homem negro frente a um homem negro, desconstruir algumas coisas sobre essa questão. Quem é esse homem negro? O que é ser homem negro? Nós já sabemos as questões dos homens, mas o que é ser um homem negro? Quais são as... O que é ser homem negro? Tem que ser bom sempre? Como que é isso? Como foi para cada um de nós? Né? Como é ser olhado? Uma coisa é certa. Você pode entender isso, você pode até fugir do que eu posso te falar agora, mas não vai fugir disso. Quando a gente fomos escravizados aqui, nos amarraram, fizeram de tudo, mas não conseguiram tirar uma coisa da gente, que é uma coisa que eu sempre falo, que é a bolinha dos olhos. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se você vê um outro negro, você vai pagar de bolinha dos olhos, você vai crescer. Vai falar, mesmo que ele te rejeitar, mas você vai se reconhecer nele. Pode andar na quebrada, na viela, nos palafitas, nos morros, nas mansões, aonde você quiser. Descendo o morro na favela, cruzou, é nós. Mesmo que ele... E tem uma coisa que é muito interessante, nos anos 70, 80, era muito difícil um negro atacar o outro por respeito. Uhum. Né? Hoje a juventude, a questão muda, mas ainda existe o respeito. Né? Me ver hoje dentro de um lugar, me respeita, é um homem negro velho olhando. Né? Que não é um mestre que está olhando para você, então você respeita. Tem uma vivência, é uma ancestralidade aqui. E então tem que olhar. Tem que olhar, tem que cuidar. Aí eu cobro. Tem que cuidar, tem que olhar. Porque não vem me falar sobre ancestralidade se você não sabe cuidar nem dos seus que estão em casa, mano. Ou vai. Temos que ser verdadeiros. Então essas questões, entendeu? Que me faz eu entender que esse processo é um processo mais harmônico, mais... Sabe, mais verdadeiro, né? Mais afetivo dentro de tudo isso. É bom saber que ele está caminhando. Entendeu? Que estamos caminhando. E não estamos parados. Estamos parados. Mas você viu, tipo assim, hoje... Foi bom. Porra. São coisas que a gente tem que avaliar, né? Tem que avaliar para que a gente entender. Nós temos filhos, nós temos relações. Hoje não estou dizendo para você que uma relação antirracial, que lá em São Paulo como que é? Palmitagem. Né? Percebe? Não é disso que a gente está falando. Não vamos se pegar as coisas que traz o sentimento, que traz o amor, que traz a relação de estar bem. Vamos discutir as coisas mais profundas e fazer com quem está com a gente seja companheiro até para entender esse processo, porra. Porque é para isso que a gente está junto. Né? É para isso que a gente está junto. Percebe? Né? E eu acho que quando eu estou aqui, eu estou preocupado com a questão da saúde da mulher, da violência com relação à questão homem, eu estou preocupado com a questão indígena, eu estou preocupado com todos eles e estou preocupado com a questão do negro também. Entendeu? Pega mais em mim, porque eu sou negro, é lógico.
É o que me chama. Eu sou negro, eu tenho que falar sobre esse assunto. É disso que eu vivi. Eu vivi um mundo negro. Eu vivi um mundo negro. Vivi e vivo, discutindo sempre essas questões. Então é isso que é interessante, E qual é entendeu? o recado que tu deixa pra juventude aí, Ivamar? Pra gente finalizar nosso papo aqui. Ah, oh, meu Deus. Oh, meus pais. Fala pra galera, pra essa juventude que tá aí, que não É, conversa sobre isso, que não fala sobre é, isso. quando as coisas só começam, as coisas só vão começar quando a gente chegar, porque antes da gente não vai começar. Então, tudo começa a partir do momento que a gente começar, né? Da gente fazer, da gente se atirar, né? Da gente se perceber de quem é essa pessoa, de quem sou eu, né? O que eu quero, o que eu espero para mim e para os outros, né? O que é para mim a minha irmã e meu primo, meu tio, minha avó, meu amigo na rua, né? De quem que a gente está falando, de quem que a gente está valorizando, de quem que a gente está querendo entender, de quem que a gente está querendo entender que tudo que a gente faz para buscar que as pessoas não sejam, tenham seus direitos, né? Seja eles quais forem, afetados. Nós temos que buscar entender quais são os nossos direitos. E para a gente entender os nossos direitos, a gente tem que aprender a respeitar. Não entender que a gente tem a régua na mão e já sabe tudo. Não, a gente está num processo de aprendizado e sempre, e sempre. Então, o que eu digo é, só vai começar, qualquer coisa só vai começar. Mas nem se você está aí, sentado em casa, só vai começar alguma coisa a hora que você levantar. É disso, Boa. né? É isso aí. Tem que começar. Gostei disso aí que tu falou, cara. Gostei disso aí que tu falou. Que às vezes eu que vou promover aquela mudança que precisa acontecer. É, tu mesmo. Se tu ficar quieto aí, parado, não vai rolar. Se não é o Pô, de papo. de papo, velho, não tem. Se de papo tá com esse objetivo, mas ele já está começando com outra, né? E eu acho que isso é fazer com que as pessoas reflitam e tem que entender uma coisa. Nem todas as pessoas são obrigadas a entender as coisas. É um processo de aprendizado. E para isso requer respeito, né? A gente tem lá os nossos avós, os nossos bisavós que estão em casa, que não conseguem entender esse processo, dessas mudanças que estão acontecendo. E se a gente não tiver uma coisa muito interessante, que é essa escuta, né? Escuta, ó, de papo. Escuta. Dê um momento para dar o seu prazer de, pelo menos, escutar. Escuta. Né? Quem sabe de tudo que você está escutando, alguma coisa transforma em você. Eu acho que é disso É isso que o aí. De Papo nasce. É isso Né? aí, é isso aí. Bem, pessoal, para você que ficou até aqui, muito obrigado. Se ainda não curtiu, Isso foi ao vivo? não, foi gravado. E se você chegou até aqui, ó, ainda não deu like, dá um like. E vamos lá, como é que faz para te encontrar, cara? Para encontrar o Mestre Vamar. Mestre Ivamar, arroba Mestre Ivamar ou arroba coletivo Amazonizando. Amazonizando. Esse é o nosso coletivo, Boa. né, que faz 10 anos o ano que vem, em Massa. São Paulo. Bacana. É isso aí. Então, dá o like, se inscreve no canal se não inscreveu. Agradecer aqui a participação do Léo, que tá ali, o nosso estagiário, mexendo ali nas máquinas, fazendo os cortes que você tá vendo aí. E a Margot também, que não sai daqui porque é vitalício o cargo dela de presidente executiva, diretora aqui do The Papo. E você gostou do papo? Multiplica, chama teus filhos, chama a tua vizinhança para assistir, compartilha com eles também e até o próximo vídeo. Valeu? Obrigado, Ivamar.
Tamo junto, Valeu, querido. irmão. Tamo junto. Falou. Oi.